Então, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Nosso tema de hoje, seguindo a série Mordomia, é nossas ofertas, uma prova de fidelidade. Irmãos, dando uma pincelada rapidinha aqui nesse assunto, né? A gente vê como a gente está além desse sistema que Deus nos deu. Mas muitos podem pensar, mas é muito. Mas Deus nos dá tanto que se a gente for realmente contar as bênçãos, nós estamos devendo para Deus. Eu estava conversando com uma pessoa, né, e ela disse assim, fulano é uma pessoa muito dedicada, óbvio e tudo, mas passou a parte financeira, ela é um pouco vacilante. Como assim? Não, ela devolve o dízimo, as ofertas, tudinho. Mas as ofertas é mais chorando. Quando vem alguma coisa assim para ajudar a igreja precisa, vamos ajeitar aqui a frente da igreja, vamos começar com uma campanha, aí chora. Mas para tirar, para ajudar os filhos, ajudar a família ou comprar alguma coisa para ela tem. Mas para ajudar a obra, nesse sentido, não tem. Começa a haver aquele choro. E nós vamos ver 3 textos interessantes. Um que fala, porque eu sou pobre. Eu sou pobre, eu não tenho essa renda. E nós vamos ver, acabei de ler o texto, né, de 2 Coríntios 8, verso 2, que fala dos irmãos da Macedônia que eles não eram ricos. Eles eram pobres, mas eles tinham prazer de ajudar. Tanto é que Paulo disse, não é preciso, não, nós vamos mandar para os nossos irmãos que estão precisando de ajuda, né? E lá em Malaquias 3,10 também fala, fazei prova de mim. Deus diz, fazei prova de mim. Se eu não vou abrir os celeiros para vocês. E Ageu, que é um texto que desde que eu li esse texto me tocou muito, capítulo 1, de 1 a 12, que fala, vocês, para a casa de vocês compram tudo. Mas para minha casa vocês não compram nada. Por isso que o bolso de vocês é furado. Ele fala, numa linguagem, diz, um saquetel furado. Não tem orvalho nas plantações de vocês. Então, esse estudo de hoje não é uma pregação, é um estudo. Eu quero que vocês estejam com a Bíblia de vocês para a gente fazer uma análise nas mensagens que Deus traz para nós em relação às nossas ofertas, tá? Então, qual o objetivo dessas ofertas? É incentivar a fidelidade no nosso coração, né, e nos libertar do egoísmo. A gente pensa só muito em nós. E também nos ensinar, né, a como ser mordomos fiéis, como saber administrar os bens que Deus nos deu. Tudo que nós temos é de Deus. Tem um filme chamado Deus, o dono do meu negócio, né? Ele passava por uma situação difícil. Esse filme é verídico, é um filme antigo, e a gente vê que ele faz uma oração para Deus, né? Para Deus ajudar ele nos negócios dele, e ele segue direitinho, né, o sistema que Deus deu, que eu vou passar aqui para vocês, e ele foi muito próspero mesmo. E todo mundo dizia, mas como foi que ele cresceu, né, dessa maneira? Como foi que ele cresceu dessa maneira? E grandes empresários iam perguntar para ele, como foi que ele cresceu em tão pouco tempo? E ele falava, Deus é o meu sócio. Ele convidou Deus para ser o sócio dele. Até chegar um ponto em que ele entregou tudo para Deus, chamou os advogados e disse, olha, tudo é de Deus, eu vou ser só um funcionário de Deus. Não, você tá louco e tal. E ele disse não. E esses advogados que não queriam fazer isso, ele ia dispensando. Até que não, então vamos fazer. Mas para Deus, como é que eu vou dar as coisas para Deus? Ajudando, né? Ajudando o trabalho social, ajudando as pessoas que estão precisando, as instituições, fazendo obras caritativas. Então, foi essa maneira. E ele ainda montou mais 2 empresas. É muito interessante esse filme vocês assistirem, tá? É uma experiência verídica. Então, irmãos, na Bíblia nós temos diferentes ofertas. Na época de Israel, né, tinha diferentes ofertas. E nós vamos ver que conosco, na atualidade, não é diferente. Então, vamos lá para Levítico. Quem está com a sua Bíblia,
Leia Levítico 2, verso 1 e 9. Levítico 2, verso 1 e 9. Ninguém está com a Bíblia na mão, né? Eu vou ler aqui. Levítico 2, 1 e 9. Quando alguém oferecer uma oferta de cereais ao Senhor, deverá trazer farinha da melhor qualidade, derramar azeite e incenso sobre a farinha e a entregará aos descendentes de Arão, os sacerdotes. Um dos sacerdotes apanhará um punhado de farinha com azeite e incenso e queimará essa parte diante do Senhor. Esse punhado levado ao fogo representa toda a quantidade do cereal trazido, de modo que o Senhor receberá como oferta de aroma agradável ao Senhor. E o verso 9 diz assim: o sacerdote queimará sobre o altar uma parte representativa da oferta de cereais, é oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então, essa oferta, ela era devolvida, né? Oferta de cereais, representando a sua colheita, o que você plantou, o que você colheu. E o sacerdote, né, ia lá e fazia aquela queima daquele alimento. Diz aqui que essa oferta é um reconhecimento que o pecador faz de Deus ao suprir as suas necessidades. Olha que interessante, né? Então, eles tinham essa oferta, que era a oferta de cereais. Agora, as ofertas pacíficas. Levítico 3, verso 1 e 2. Quem pegou a Bíblia, está aberta, pode ler. E se a sua oferta for sacrifício, e se a sua oferta for sacrifício pacífico, se a oferecer de gado, macho ou fêmea, a oferecerá sem mancha diante do Senhor. E porá sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, o sacerdote, espargirão o sangue sobre o altar em roda. Olha, e na minha linguagem viva, que é atual, diz assim: quando alguém quiser dar uma oferta como sacrifício de gratidão. Então, essa oferta pacífica é quando você está em paz com todos e quando você leva a sua oferta de gratidão para a igreja. Nós sabemos que a oferta de gratidão ela é para a manutenção do templo, né? Pagamento da energia, que é comprar uma toalha nova para a igreja, compra de material de higiene. Então, essa é uma oferta pacífica. E é uma oferta também que você está de paz, tua vida está tranquila. Aí você tem que também ofertar ao Senhor. A próxima oferta que Israel também devolvia era oferta pelo pecado oculto. Olha só, eu fico pensando, quantos estão em débito com Deus? Pecado, o que é o pecado oculto? É aquele pecado escondido, que só Deus sabe, mas ninguém, né? Então a pessoa levava, está lá em Levítico 5, versos 5 a 7. Vamos ler? 5, de 5 a 7. Quem for culpado numa dessas coisas deverá confessar aquilo em que tiver pecado. E como oferta pela culpa levará ao Senhor uma fêmea de gado, ovino ou caprino, uma cordeira ou uma cabrinha. Até o 7? É, Como oferta pelo pecado que cometeu. E o sacerdote fará expiação do pecado em favor dele. Mas, se não tiver recursos para oferecer gado, ovino ou caprino, então levará ao sacerdote como oferta pela culpa, por aquilo em que tiver pecado, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e outro como holocausto. amém. E essa oferta, ele não tinha que confessar publicamente. Era ele e Deus. Ele só ia lá levar a oferta dele, né? Então, se eu tenho algum pecado oculto, que só eu e Deus, né, sabemos, eu preciso pedir esse perdão, ser sincero de coração, e levar uma oferta ao Senhor. Interessante que na linguagem fala de três tipos, né? Ou um gado, um caprino, uma avezinha. Um gado era caríssimo, né, mulheres? Um gado nessa época. Sim, minha Um irmã. caprino, uma avezinha já era mais baratinho, né?
Então, isso quer dizer de acordo com a renda da pessoa, eu entendo assim, né? De acordo com a renda da pessoa. A pessoa é pobrezinha, não dá para comprar um gado, mas dá para comprar uma rolinha e levar. Né? Isso quer dizer o quê? Que não tem esse negócio, porque eu sou pobre. Na realidade, não tem desculpa, né, irmã? Todas as pessoas, todas, sem exceção, elas deveriam trazer uma oferta ao Senhor. Todas. Exatamente. E a próxima oferta era a oferta pelo pecado voluntário. Como é esse pecado? É aquele que você sabe que é pecado, mas você faz. Você sabe que não é bom tomar refrigerante, né? Mas você toma. Depois ficar com a consciência pesada, meu pai, eu tomei refrigerante, sei que não é bom para mim. Todas as coisas que você faz voluntário, na hora você não recebe o juízo, mas depois você, principalmente na alimentação, né? Vai acumulando, acumulando, quando você estoura ali um câncer, uma doença aí, para você se conscientizar, né? Deus já está te conscientizando, mas você ficar protelando, protelando. Então, esse pecado voluntário está em Levítico 6, de 2 a 4. Vamos ler. Se alguém pecar Quando, cometendo uma falta contra o Senhor, enganando seu próximo em relação a algo que lhe foi confiado ou deixado sob seus cuidados, como penhor, ou ainda defraudando seu irmão, ou roubando-o, ou extorquindo-lhe o que quer que seja, ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar falso testemunho em relação a qualquer assunto ou pessoa, cometendo, portanto, pecado. Até Até o 4, irmão. quando desse modo errar, tornando-se por isso culpado, terá de devolver o que furtou, extorquiu ou de que se apropriou indevidamente, que lhe foi confiado ao mesmo de algum bem perdido que tenha encontrado. Amém, né? Então, nós vimos aqui que fala sobre valores, né? O irmão lendo esses textos, eu lembrei de um amigo meu, que ele, com toda a boa vontade, quis ajudar um amigo, né? Um amigo, me empresta o teu cartão. E aí foi na loja, comprou roupas para a família, comprou não sei o que mais, ainda pediu um dinheiro emprestado para ele, e ele prontamente, né? Estava passando uma situação de... Prontamente. Chegou na hora de pagar, venceu fulano, venceu meu cartão, nada. Depois eu disse, fulano venceu meu cartão, nada. Ele, fulano, tu não vai pagar o cartão? Não, tô sem condição. Tô sem condição, não tenho. E tu ganha bem, tu paga. Já pensou, gente? Ele disse, nossa, isso vem até a gente pensar que aquilo já foi premeditado. Premeditado, né? Então, é um pecado voluntário. Ele tem que pagar e não quer pagar. Não quer pagar. E o outro, coitado, para não ficar com o nome sujo, teve que estar assumindo, né, a consequência. Bom, eles tinham, os israelitas, prazer de levar uma oferta. Eles nunca iam de mão vazia ao templo. Nunca iam, gente, de mão vazia ao templo. Hoje nós temos, quais ofertas a gente tem? A gente tem oferta de construção, tem a oferta das crianças, tem a oferta para o evangelismo, tem a oferta para o departamento social, às vezes vem campanhas para ajudar alguns irmãos. Gente, tudo isso é terra. O pessoal diz, mas aquele está pedindo muito. Gente, isso tudo é uma maneira que Deus tem para libertar-nos do egoísmo, para a gente não se apegar. E outra coisa, confiar. A palavra de Deus é bem clara, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. E a palavra de Deus também diz assim, que eu devo primeiro buscar o reino de Deus e tudo vai ser quê? Tudo vai ser acrescentado. 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 Tudo. Então, se eu não acredito nessa promessa, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Tudo vai ser acrescentado. Irmãos, eu lembro, todo mundo já passou por momentos bem difíceis. Eu tenho certeza disso. Quando você aceitou a fé, e está escrito lá no Desejo das Nações,
que você passa por esses processos financeiros difíceis. Ainda mais porque quando a gente aceita a fé, a gente fica querendo realmente agradar a Deus em todos os sentidos e a gente toma até decisões que nos prejudicam, em vez de consultar Deus, né? Depois que a gente vai aprendendo a confiar mais em Deus. E aí o meu marido, ele sempre trabalhou com empresas e aí ele disse, não, eu vou deixar porque não querem me dar o sábado, tudo. Ele começou a trabalhar com vendas externas e ele não gostava disso, fazia mesmo só para suprir a necessidade da família. E quando foi uma vez, a minha despensa estava vazia. E eu disse assim, Senhor, eu lembro benzinho, foi ao meio-dia. Eu me ajoelhei, conversei com Deus, disse, Senhor, a tua palavra de buscar em primeiro lugar o reino dos céus e tudo vai ser acrescentado. E eu estou te buscando, Pai. Eu estou te buscando em todos os sentidos da minha vida. Eu creio que o Senhor não vai deixar faltar no meu lar. Gente, quando eu terminei de fazer esta oração, aí bateu na minha porta. Um irmão. Então, o que me chamou a atenção na igreja foi o trabalho social. Então, eu sempre gostei do trabalho social. E eu ajudava muito as pessoas doando roupa até hoje, cesta. E aí ele disse, irmã Alexandra, eu trouxe essa cesta básica para a senhora fazer uma doação para alguma família que está precisando. Eu olhei para ele e disse, ô irmão, obrigada. E eu vou doar sim. Aí eu me ajoelhei a agradecer a Deus, Senhor, eu não conheço uma família agora que está precisando mais que eu. Mas eu vou devolver não só uma cesta, vou devolver muitas cestas. E aquela cesta, né, veio no momento certo e glória a Deus, até hoje eu faço isso. Devolvo só uma, devolvo várias cestas básicas. Então Deus testou a minha fé, a minha confiança nele. Nós precisamos confiar nas promessas de Deus. Então nós temos esse tipo de oferta na igreja e às vezes a gente não, faz ouvido de mercador. Não dá, não tenho. Não é assim, não. Não é assim. Se você age dessa maneira, você não tem realmente Deus no seu coração. E nem amor ao seu próximo. Nem amor à obra de Deus. Bom, a liberalidade dos judeus, lá em Patriarcas e Profetas, na página 527, diz assim, as contribuições exigidas dos hebreus para fins religiosos e caritativos montavam uma quarta parte completa de suas rendas. Então, naquela época, eles doavam 25%. Mas é muito. Não é muito, não. Não é muito, não. Dá para a gente fazer isso. Vocês ouviram a experiência que o pastor contou, né? O pastor Meirelles, que uma certa pessoa estava passando uma situação difícil financeira, pediu oração, Deus fez ele prosperar, e o que aconteceu? Ele prosperou, foi ganhando muito, 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 até que ele achou que era muito que ele estava dando para a igreja. Aí o que foi que o pastor falou para ele? Não tem problema não, a gente ora para Deus de diminuir a tua renda, né, para te dar menos. Não, pastor, não faça isso. Então, irmãos, precisamos orar para que Deus nos liberte do coração mesquinho que há dentro de nós. Então, até hoje, eles também devolvem 25%. E você não vê um judeu pobre. Você não vê um judeu pobre. Por quê? Porque eles são fiéis nessa parte. E quem é fiel na mordomia, né? Quem é fiel na mordomia, ele é próspero. Você pode observar. E mulheres? Sim, irmã. Na realidade, muitos dos nossos irmãos não entendem que eles precisam de devolver a Deus o segundo dízimo também. Só que o segundo dízimo, quem administra somos nós. E esse segundo dízimo, ele é para alimentar a causa das viúvas, dos órfãos, dos pobres, dos necessitados. Esse segundo dízimo, ele serve para você também, por exemplo, eu quero viajar para a conferência geral o ano que vem. Então, se você estiver administrando esse recurso, você vai ter, entende, para poder fazer a obra de Deus. Então, esse recurso do segundo dízimo, que é você dá o primeiro dízimo, ele é devolvido na casa do tesouro. E também os 3%, que é a oferta das primícias. Então, isso é lá na casa do tesouro. Se você for fazer as contas, vai dar em torno aí de 23% mais os 2% de oferta que você dá. Então, o total é 1/4, que nós precisamos também doar. Então, a gente só precisa saber administrar isso e Deus nos abençoa.
Agora a questão da pessoa também doar. Eu quero doar, mas só que vai doar com a mesquinhez, sendo mesquinho. Irmãos, é preferível não doar, tá? Porque Deus não aceita. Aquele que doa dizendo assim, olha, eu vou doar, mas é só isso aqui que eu tenho. Eu vou lá, ele tem 50, 100 reais para doar, mas eu vou doar 20 reais. Aí eu vou doar 2 reais. A oferta de quarta-feira é R$ 1, é 5 reais. Irmão, se você vai em qualquer lugar hoje, nada, uma bala, uma balinha que você vai comprar aí é praticamente 50 centavos. Entende? Então, essa é a questão da mesquinhez. Então, isso é muito importante também nós analisarmos. Se a gente fizer os cálculos corretos, porque Deus é matemático. Então, Deus já deu para a gente a receita, né, da prosperidade. Então, só não prospera quem não realmente dedica a conhecer o que Deus deseja de nós. É para tirar do nosso coração o orgulho e o egoísmo, isso que a irmã falou. Exatamente. Quanto mais você vai doando, nossa, você vai sentindo tanto prazer que não fica difícil para você. Pelo contrário, você quer doar, 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 doar. Doar muito mais. Olha como é que eles faziam. Eles tiravam 10% do dízimo. Tá? Anota aí no caderno de vocês. 3,33% para as primícias. 11,67% para as ofertas, que era dividida, né, que dá no total de 25%. E o segundo dízimo, quando o irmão Elias falou, né, é o quê? É 10% também. Só que esse segundo dízimo fica com você, na sua casa. Porque sempre a gente tem, às vezes, uns SOS, eu chamo de SOS, né, que é o pedido de socorro, fora da nossa, do que a gente está programando aqui. E o segundo dízimo é para isso. E também as viagens, né, eu falo para as irmãs do coral. Tirem o segundo dízimo para investir nas viagens para vocês. Vocês vão adorar o Senhor, né? Vão adorar o Senhor. Então, eles faziam isso. Eles tiravam todo mês essa porcentagem e não ficava faltando nada para ninguém. Lá em Patriarcas do Profeta 528 diz assim: deveria o povo de Deus dar menos neste tempo? Diz aqui, o princípio estabelecido por Cristo é que nossas ofertas a Deus sejam uma proporção à luz e privilégios gozados. Então, nós temos recebido luz, nós temos recebido privilégios, nós temos recebido muitas bênçãos, né? Então, essa doação sistemática foi Deus que iluminou a mente, né, deles para doar. E lá na meditação matinal, Minha Consagração Hoje, página 333, diz assim: Deus providenciou a contribuição sistemática a fim de sustentar sua causa e suprir as necessidades dos sofredores e pobres. Ordenou que o dar torna-se um hábito, né, a fim de que se opusesse ao perigoso e traiçoeiro pecado da avareza. Da avareza. O ato de dar continuamente enfraquece a avareza até que morra. Então, se eu começar com esse negócio de, não, só doar R$ 2, R$ 2, um lanche mínimo tá R$ 5 aqui, de 5 a 10, que é um salgadinho com quem come, né, na rua, de 5 a 10. Então, jamais devo levar R$ 2 para a igreja, jamais devo levar R$ 2. Então, isso aí é o que é uma avareza. Eu tenho aqui R$ 100, mas eu dou R$ 2 na oferta. Isso é avareza. E eu preciso orar para Deus tirar do meu coração a mesquinhez. Senhor, tira do meu coração a mesquinhez. Deus tem um fiel... Olha só, gente, isso aqui é muito importante. Está no livro Conselhos sobre Mordomia. Deus tem um fiel registro de nossas ofertas. Foi-me mostrado que o anjo relator faz um registro fiel de toda oferta feita a Deus e da boa vontade ou relutância do doador. O motivo por que se dá também é registrado. Olha, então você vai lá, né, colocar sua oferta, do anjo relator tá lá, anotando, fulana de tal, deu a oferta tal. O que está no meu coração quando eu estou doando lá? Não, tenho
que doar essa oferta, ou, nossa, Senhor, está aqui, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. E no Testemunho para a Igreja, volume 3, diz assim, 548 a página, Deus requer uma reserva de recursos para fiéis benefícios toda semana. Tem um irmão na igreja que ele ganha um salário. E a esposa é zeladora da igreja, ela ganha R$400. Então, um salário mais 400 dá o quê? Dá menos de 2.000, né? Menos de R$2.000. Mais ou menos. Parece que o salário aumentou. Mas ainda tem aqueles 1.700. descontos. Vai cair mais ou menos para quantos? 1.800, irmã Elias? É R$1.700 que dá, com desconto cai para 1.500. Com 400 dá 1.900 a renda deles mensal, né? Mensal. Ele, sabe o que ele faz quando ele recebe? Ele tem as gavetinhas dele. Ah, isso aqui é do dízimo, isso aqui é da oferta. A oferta de todo mês ele tira, como aquele 11,67%, tira, põe lá a minha primícia, o meu farol da verdade, né? E aí ele põe lá, meu segundo dízimo. E aí ele pega nas ofertas, ele vai dividindo, né? Vai dividindo por culto. O dízimo e primícia ele libera logo. E o segundo dízimo ele está lá. Então, quando tem alguma coisa extra, ele vai lá no segundo dízimo dele. Irmãos, com esse valor que ele ganha, que ele doa, Deus tem abençoado ele muito. Ele está fazendo uma casa toda organizadinha. E outra coisa, ele ainda hospeda irmãos, ele tem prazer de hospedar irmãos. Prazer de hospedar irmãos lá na casa dele. A casa dele sempre é farta, né? Sempre tem pessoas alojadas lá. Deus está abençoando ele, fazendo a casa dele, né? Da casa dele. Então, e muitas bênçãos Deus tem dado a ele, outorgado a ele. O filho dele, apesar de estar fora da igreja, ele é Uber, né? Ele é Uber. E ele foi assaltado e levaram ele. O bandido levou ele. Mas, para honra e glória de Deus, não aconteceu nada com ele. Nem com o carro. Tudo isso é o quê? Bênçãos. Bênção da fidelidade dele. Bênção da fidelidade. Nós temos alguns irmãos aqui que querem falar, mas eu peço que os irmãos sejam breves e objetivos, tá? No falar. Irmão Edivaldo? Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Irmã Alexandra, seria bom, irmão, passar depois essa porcentagem aí, digamos, 10% de dízimo, 3,33% de primícias, né? Aí quanto de oferta, aí passar para os irmãos, porque tem irmãos que não sabem ainda dividir, né? Qual as porcentagens certas para dividir, para tirar o segundo dízimo. Tá bom, minha irmã? Ok, eu vou passar depois na lista de transmissão. Irmã Maria Dedé? Irmã, era isso que eu ia também falar, que eu também não sei, não entendo essas porcentagens aí. Era isso mesmo, o irmão já falou. Certo. Irmã Joyce? Queria falar. Irmã, era isso também que eu ia pedir para a irmã repetir para mim marcar no caderninho. Mas a irmã já disse que vai passar, muito obrigada. Ok, irmão Amós parece que levantou a mãozinha. Não sei se ele ainda está na reunião. Bom, então, queridos irmãos, agora nós vamos ler uns textos muito importantes. 2 Coríntios 8:2 eu li, né, que fala dos irmãos da Macedônia, que ajudaram os irmãos que precisavam. Eles não eram cheios de recursos, mas eles tiveram o prazer de ajudar os irmãos, que superabundou a oferta deles. E Paulo disse, não, peraí, não, a gente quer doar. E Malaquias 3:10, o irmão Elias está com a Bíblia aberta. Quem está com a Bíblia aberta? Malaquias 3:10 e vamos para Ageu, capítulo 1. Esse texto de Ageu é forte. Vamos lá. Quem está com a Bíblia aberta, começa a ler. Malaquias 3:10 e depois Ageu, capítulo 1. Aqui diz Capítulo assim, 1, toda irmã. eu poderia, irmã, Sim, eu poderia ler do versículo 8 até o 10, o que, Malaquias? de Malaquias. Isso. Malaquias 3, 8 ao 10. Diz Eu assim, estou com Ageu, capítulo 1. Certo, depois a irmã de Vanice. Vamos lá, irmão Elias. roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos nós? Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então o versículo 9 diz, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, a mim, vós toda a nação.
O 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então tem um lugar para trazer. Para que haja mantimento na minha casa. Então o dízimo não pode ser direcionado para qualquer lugar. E depois fazei prova de mim. Então você pode fazer prova de Deus, mas depois de trazer o dízimo. Exatamente. Não é primeiro, vou fazer prova de Deus aqui, se Deus me abençoar, eu vou levar lá. Não, não é assim. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Ó, tá vendo só, irmão? Irmãos, é certo. Quando você é fiel nas suas mínimas coisas, Deus te abençoa de uma forma maravilhosa. Eu tiro isso na minha vida. Na minha vida. E uma coisa que quando eu fui chamada por Deus, eu disse, Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu patrão. Eu vou trabalhar para ti. E interessante que eu fiz esse voto com Deus, e quando eu venho uma ideia assim de negócio na minha mente que eu quero levantar, Deus diz, não é isso para você. E nunca faltou nada para mim, para os meus filhos, para meu marido, para meu lar. Claro que a gente passa momentos difíceis, apertos, mas Deus nunca falha. Nunca falha, entendeu? Então, é muito maravilhoso isso. Mãe de Desi? Bom dia, é eu, irmão Pedro. Irmão Pedro. É que Pedro, só está quando eu sumido, era... viu? Hã? O senhor está sumido das reuniões. É, que às vezes eu fico junto com a esposa. Ah, tá certo. Irmã, quando eu era obreiro na Taboca, eu cheguei lá, a oferta da igreja dava mal para pagar a conta de água e luz. E eu levantei esse trabalho de 25% na igreja. Só que quando chegou na questão da oferta, eu falei, irmãos, se vocês não puderem dar 5% da oferta, veja o que dá no seu coração, mas separa logo. Quando você pegar o seu dinheiro, separa e faça a prova com Deus, vocês vão ver a diferença. Os macacos comiam as plantações dos irmãos, roubavam o gado, e quando eles fizeram esse propósito, então mudou tudo na vida deles. Hoje, se você fizer uma visita lá na Taboca, você vê uma igreja diferente, toda com janela de vidro, ar-condicionado, e eles não pedem dinheiro para fazer trabalho fora, para alugar ônibus, porque tem dinheiro no caixa. Exatamente. Então foi uma bênção e é uma bênção. É uma bênção. Exatamente. Obrigado. É uma bênção. É uma bênção. Eu tenho certeza porque eu vivo isso, essa bênção na minha vida. Agora nós vamos para Ageu 1, de 1 a 12, irmã de Vanice. Irmã, Ok. só um minutinho. Eu queria ler o verso 11, só Sim. para completar o que o irmão falou também aqui, que a irmã está falando, que diz assim, olha, e por causa de vós, porque a gente está devolvendo aquilo que pertence ao Senhor, né? Repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo. E a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, só complementando aqui, né? Amém. É isso mesmo. É isso mesmo. A gente prospera, vai prosperando, né? Espiritualmente, materialmente. Né? É muito maravilhoso. Mãe de Vanice? Mãe de Vanice? Mãe de Vanice? Sim, eu estava com o microfone desligado, desculpa, irmã. Então, vamos lá. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o Josué, filho de Jotaquede, o sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que
a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casa apanelada, enquanto esta casa permanece em ruína? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos passados. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerai os vossos passados. Subi ao monte, trazei madeira e edificar a casa dela. E agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu, como um sopro, o dissiparei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruína, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Não dá, né? Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Zedaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e a palavra do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. Amém. E o povo temeu diante do Senhor. Amém. Então, na minha linguagem é bem clara, né? Quando a irmã falou assim, casas o quê? Apaladas, né? Aqui na linguagem viva diz casas luxuosas e confortáveis. Quer dizer que vocês, né, moram em casas luxuosas e confortáveis, enquanto a minha casa continua em ruína. Qual é a casa de Deus? A igreja. Não vê o irmão falando, chegou lá, isso, pior que isso está acontecendo. Não, a oferta da igreja não está conseguindo pagar despesas locais. Não está conseguindo, mas para as casas particulares, não. É geladeira de R$4.000, R$5.000, é móveis de R$2.000, R$3.000, mas para a igreja é aquele sacrifício. E fala ali que vocês plantam muito, mas colhem pouco. Tem muito pouco para comer e beber, tem roupas, mas não se aquece no frio. Seu salário desaparece como se vocês colocassem bolso furado. Aí na linguagem dela fala saquetel furado, né? Então é isso. Então, se você está passando um aperto financeiramente, faça uma análise na sua vida sistemática com Deus, financeira com Deus, e faça a prova. Faça a prova que você vai ver as bênçãos. Aqui o povo, quando o profeta falou, o povo atendeu. Voltaram o quê? A adoração, colocaram em dia com Deus os seus negócios, os seus afazeres. Irmão, Deus é tão maravilhoso conosco que ele dá pingos, dá gotas de bênçãos. Né? A gente passa um apertinho aqui, um apertinho ali, mas ele continua dando as gotas. Mas ele não quer dar gota, ele quer dar chuva de bênçãos. E o culpado somos nós. Nós somos tão abençoados porque Deus nos mostra, nos dá a receita do sucesso, mas a gente fica com aquele coração mesquinho. Então, nós vamos orar, nós iniciamos a série, né, Amor do Meio através dos tempos, e nós vamos orar durante esse mês de fevereiro, pelo nosso coração mesquinho, que Deus nos liberte, nos cure, que nós possamos ser liberais na obra de Deus, nas coisas de Deus. Então, vamos focar nas nossas orações, isso, que sejamos liberais. Eu tenho certeza que nós vamos ser muito abençoados em todos os sentidos.
Então, que Deus nos ajude a vencermos esse mal. Eu vi, Amém? irmão, o cartaz lá da oferta do Farol da Verdade, que deu agora em janeiro, né? Achei muito pouquíssimo. Aí toda a Aspar, 3.000 e pouco. Logo quando foi feito esse propósito aí, e a nossa igreja entrou também, logo no início, uma vez saiu 1.000 e pouco, só para a igreja aqui. Quer dizer, olha, o tempo, olha como diminuiu. Quer dizer, toda a Aspar todinha no mês de janeiro, só 3.000 e pouco. Achei muito pouco, viu? Pois é, então a gente vê porque o nosso povo está definhando financeiramente, porque não estamos sendo fiéis. Então, que Deus nos ajude a colocarmos esse dia para a honra e glória. Amém.